Vamos continuar aqui nosso estudo de gravitação e variedade, geometria diferencial. Desde a aula passada a gente está estudando a ideia de uma métrica na variedade, e como eu comentei na última aula, a métrica é um objeto que é inserido na variedade à mão. Assim, ela não surge naturalmente. A variedade ela não tem uma métrica natural. Você pode fazer geometria diferencial sem inserir uma métrica. É claro que aí você não vai poder fazer medidas dentro dessa variedade, porque medidas estão relacionadas diretamente com a introdução de uma métrica. Como a métrica entra na variedade, é uma escolha da teoria. Dependendo da teoria, vai ser uma métrica ou outra. Para a gente, o que vai definir a métrica vai ser, dentro da relatividade geral, dentro da teoria de gravitação, vai ser a energia e a matéria presente na região que a gente está estudando. Ela vai dizer qual é a métrica, ou seja, eu vou ter uma equação que vai me dar a métrica a partir da minha energia e da minha matéria presente. Isso virá depois. Assim como a ideia de métrica como algo que faz uma medida no espaço-tempo virá depois. Por quê? Porque a métrica, por exemplo, se eu tenho uma curva e eu quero saber o tamanho dessa curva ou a distância, de certa forma eu tenho que fazer uma integração. Vamos lembrar que no cálculo, se eu tenho uma curva, essa curva ela pode ser parametrizada por um campo vetorial. Quer dizer, tudo bem, ela pode ser parametrizada por um campo vetorial. Vamos dizer que eu quero integrar algum outro campo vetorial nessa curva. Eu quero fazer uma integral de caminho, por exemplo, uma integral de trajetória. Eu tomo um produto escalar desse campo vetorial pelo elemento de linha. Isso aqui vai me dar um valor. Eu ainda não sei fazer isso no espaço-tempo. Ainda vou aprender a fazer isso no espaço-tempo. Então a gente ainda não sabe bem fazer cálculo na variedade. A gente não sabe diferenciar vetores na variedade ainda, por exemplo, nem integrar vetores na variedade. Então tudo isso a gente ainda vai aprender. A questão do cálculo na variedade é um assunto um pouco delicado, ainda vai ser estudado. Nós vamos estudar isso. Então, por enquanto a gente não vai entrar nessa questão de fazer medidas, que é um pouco mais sutil, ou descobrir o tamanho da curva. Não é tão difícil, mas é um pouco mais sutil. Você tem que definir bem o que está integrando, enfim. A nossa ideia por enquanto vai ser utilizar a métrica para achar uma relação entre os espaços tangente e cotangente. Como eu falei, são dois espaços definidos no mesmo ponto, porém não existe uma relação entre eles. O que a gente quer é estabelecer exatamente essa relação entre o espaço tangente e o espaço cotangente. Ou seja, dado um vetor, eu quero associar a ele um covetor.
Em termos de componente, o que quer dizer? Um vetor é um objeto com índice em cima. Eu quero associar a ele um objeto com índice embaixo. Em termos puramente de componente, isso é muito simples. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar, mas o componente AMI é dado por G mini ANI, onde isso aqui a gente já sabe que é componente de um vetor, isso aqui é componente de um covetor, e quem faz essa ligação entre o vetor e o covetor é exatamente a métrica ou o tensor métrico. Lembrando que eu defini a métrica, a gente introduziu a métrica como um tensor de rank 0,2 simétrico não degenerado. Por que o não degenerado? Porque o tensor não degenerado a gente consegue inverter. Então você consegue fazer a transformada inversa. Se você tem um G mini, você vai ter um outro objeto, que é o G mini em cima, tal que o G mini aplicado ao G mi rho é o delta mi rho. Ou seja, em termos de matriz, o G mini em cima é matriz inversa. E aí você consegue fazer a transformação inversa. Ou seja, dado o covetor, a gente acha as componentes do vetor. Isso aqui é a forma mais antiga de se fazer as coisas, utilizando as componentes do objeto. Ok? Vamos ver agora a versão mais moderna, como é que a gente faz essa relação. Primeiro, o vetor, em termos de tensor, é um objeto de rank, é um tensor de rank 1, 0. E o covetor é um objeto de rank 0, 1. A métrica é um objeto de rank 0, 2. Como é que a gente liga um vetor a um covetor? A gente usa a métrica. A métrica, o G, a métrica, ele é um objeto que vai atuar em dois vetores. Vou botar dois pontinhos. Ok? Então vamos ver qual vai ser o covetor associado ao vetor A. Como a gente faz isso? A gente insere o vetor A no primeiro pontinho. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar um G de A ponto. O que é um G de A ponto? É um objeto que vai atuar num vetor e vai me levar aos reais. Mas um objeto que atua no vetor e leva os reais é o que? É um covetor. Ou seja, esse objeto aqui, ele é um covetor. Então, dado um vetor, a métrica me dá o que? Me dá um covetor associado ao vetor. Ok? Então, para deixar claro, para um vetor A,
eu tenho associado a ele um covetor, que é o G A ponto. Isso aqui, por definição, é um covetor porque é um tensor. Isso aqui é um tensor de rank 0, 1. Certo? Eu já falei que é um covetor. Então, dessa forma elegante, a gente faz a associação entre um vetor e um covetor. Para fazer a associação inversa, eu teria que inverter a métrica, né? E aí seria um outro objeto, G tilde, que vai atuar em dois covetores. Ou seja, vai ser um tensor de rank 2, 0. Ele é um covetor. Eu insiro um covetor A e fica faltando inserir um covetor, né? Em um objeto que espera um covetor, é um vetor. Então isso aqui vai ser um vetor associado ao covetor A tilde. Ou seja, essa aqui é essa minha relação e essa aqui é essa minha relação. Ok? Vamos só reescrever essa relação aqui em termos de componente. Novamente, G A pontinho está associado a um A. Isso aqui é o que? Isso aqui é o G Mi aplicado ao A Mi. Tá faltando o que? Um índice, né? Um Mi. Posso associar ao A Ni. Claro, se eu quiser ser mais estrito, isso aqui na verdade, escrevendo ele como objeto abstrato, isso aqui é G mini ami dx ni, certo? Que é igual a ni dx ni. Ok? Como o dx ni é o mesmo, a gente pode reescrever dessa forma. E essa é assim que a gente vê a ideia de uma relação entre vetores e covetores. E na prática, isso aqui é usar a métrica e a métrica inversa para baixar e subir índices. Certo? Como a gente sempre pode pensar um tensor qualquer, vamos pegar T mini como um produto de dois covetores, isso aqui é um tensor 0,2, dois covetores. Na prática eu posso subir e descer qualquer índice aplicando a métrica. Essa questão abstrata aqui, ela é muito boa às vezes para simplificar contas quando você quer provar teoremas ou coisas do tipo. Mas no dia a dia o que a gente faz é aplicar a métrica ou a métrica inversa. Mini não foi uma boa escolha aqui porque já tem mini. Vamos aplicar aqui dizer que eu quero subir o ni. Eu aplico ni rho. Então isso aqui é T mini G ni rho, que
aqui é igual, e aí, como a gente sabe, unir vai mudar para ρ, isso aqui vira T, Mi, Rho. Ou seja, eu passei de um objeto de rank 0, 2 para um objeto de rank 1, 1, utilizando a inversa da métrica. Então a construção abstrata é essa aqui, espero que tenha ficado claro. E a gente vai, a partir da próxima aula, começar a estudar cálculo na variedade. Ver como é que a gente faz cálculo na variedade. E aí vai vir a questão de derivação e integrais, né? Antes disso a gente vai ver uma outra coisa, não sei se antes disso ou depois, que é a questão de comutador entre dois vetores. Não sei se vai ser na próxima ou mais para frente. Para quem não sabe trabalhar com índices, subir e descer, tem que praticar um pouco. Esse curso é um pouco mais avançado, espero que você já tenha visto pelo menos relações restritas e saiba lidar com índice, mas se você tem um tensor do tipo mini ρ e você quer descer um índice, por exemplo ρ, basta pegar esse tensor e aplicar a métrica G ρ, e aí você escolhe um outro índice alfa, então o ρ contrai com ρ e esse ρ vai descer virando alfa. Isso aqui é H mi alfa, ok? Na prática a gente está fazendo o que? A gente está fazendo aquele mesmo mapa entre um vetor e um covetor, utilizando sempre a métrica ou a inversa da métrica. Quem não está acostumado novamente a trabalhar com índice tem que praticar um pouquinho esse sobe e desce de índice, mas basicamente é você prestar atenção nos índices e ver se eles batem do lado esquerdo e direito da equação. Então é isso, vamos ficar por aqui e até a próxima.